olhadinha aqui, ó. Isso aqui representa os principais sistemas envolvidos durante um exercício físico. Então aqui, a primeira engrenagem é o sistema respiratório, essa engrenagem é o sistema cardiovascular e essa engrenagem representando o sistema muscular. Sempre que a gente fala sistema muscular, músculo estriado esquelético. Então olha lá, o sistema respiratório capta oxigênio, é o VO2, transfere esse oxigênio para o sistema cardiovascular, o sistema cardiovascular leva esse oxigênio até o músculo. Para que levar oxigênio até o músculo? Nós vimos o metabolismo oxidativo que ocorre na mitocôndria. É importante ter oxigênio, senão a cadeia transportadora para. Portanto, as mitocôndrias, o músculo que está sob contração, vai consumir esse oxigênio. É o QO2. VO2, captação pulmonar de oxigênio, QO2, consumo de oxigênio. No processo de oxidação, tanto de carboidratos quanto de gordura, forma quem? CO2. Então, nas mitocôndrias, produzido o CO2. CO2 é transferido para o sistema cardiovascular e vai para o sistema respiratório. O sistema respiratório, então, exala esse CO2, é o VCO2. Então, VO2, captação de oxigênio, QO2, consumo de oxigênio. QCO2, produção de oxigênio, VCO2 é a exalação pulmonar de oxigênio. E aí entra um conceito interessante, o conceito de quociente respiratório. O que é o quociente respiratório? É o QCO2 dividido pelo QO2. A produção de CO2 intramuscular dividida pelo consumo de oxigênio intramuscular. É muito parecido, em vias de regra geral, com o VO2 e o VCO2. Tá? É muito parecido. Tem umas pequenas diferenças aí nos exercícios que você vai aumentando ao longo do tempo, tá? Mas em vias de regra, tá? QO2 é muito parecido com VO2 e o QCO2 muito parecido com VCO2. Legal! Vimos o metabolismo da glicose, vamos então ver o quociente respiratório da glicose. Olha lá, uma molécula de glicose precisa lá de 6 moléculas de oxigênio, o que ela vai formar? Formar ATP, mas nesse processo forma 6 moléculas de CO2. Portanto, quociente respiratório da glicose é produção de CO2, 6 moléculas, dividido pelo consumo de oxigênio. No processo consumiu 6 moléculas de oxigênio. Portanto, quociente respiratório da glicose de 1. Quociente respiratório, pegamos aqui um ácido graxo como exemplo, palmitato. Tá? No ácido graxo, palmitato é um ácido graxo com 16 carbonos. Quanto que produziu de CO2? Produziu 16 moléculas de CO2. E quanto que consumiu de oxigênio? 23. Portanto, quociente respiratório é 16 dividido por 23, que é igual em torno de 0,7. Quociente respiratório dos carboidratos, próximo de 1. Quociente respiratório das gorduras, próximo de 0,7. Imagine que você está fazendo exercício. O que acontece com o seu consumo de oxigênio? Opa, vai aumentar ainda mais o consumo de oxigênio, portanto, menos diminui o oxigênio. E a produção de CO2? Aumenta a produção de CO2. Ora, mais CO2 menos oxigênio aumenta o quociente respiratório. Vamos dar uma olhadinha nisso? Ó, quociente respiratório variando de 0,7 a 1. Percentual de gordura. Então, olha lá, percentual de gorduras e carboidratos metabolizado. Percentual de gordura metabolizado, percentual de carboidratos metabolizado. Pela razão de troca respiratória, né? O R, o que é o R? Quociente respiratório é o QCO2 pelo QO2. O R é o VO2 pelo VCO2. Lembra que QCO2 e VCO2 é muito próximo e QO2 e VO2 também é muito próximo. Então, R, QR, muito próximo, mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mesma coisa não, mas muito próximo. Se você está num quociente respiratório de 0,7, você está utilizando 100% de gorduras e 0% de carboidratos. Conforme você vai aumentando o quociente respiratório,
você vai diminuindo a utilização de gorduras e aumentando a utilização de carboidratos. Como que você aumenta o quociente respiratório? Ora, aumentando a produção de CO2 ou consumindo mais oxigênio. Lá, se você aumenta CO2 ou diminui oxigênio, aumenta o quociente respiratório. Quanto mais intenso é o exercício, maior é o quociente respiratório. E quanto maior o quociente respiratório, menor é a utilização de gorduras e maior é a utilização dos carboidratos. Significa que se está sob exercício muito intenso, você está utilizando mais carboidrato do que gordura. Vem comigo. Percentual do VO2 máximo. Então, quanto maior o percentual, mais intenso é o exercício. Tá? No exercício de pouca intensidade, olha o percentual de gordura que está sendo utilizado. Percentual de gordura, aqui é percentual. Percentual de gordura lá em cima. E de carboidrato lá embaixo. Conforme vai aumentando a intensidade do exercício, cada vez mais o percentual de gordura utilizado, metabolizado, vai diminuindo. Cada vez mais o percentual de gordura vai diminuindo. E vai aumentando o percentual de carboidratos. E vai aumentando o percentual de carboidratos. Numa intensidade muito grande de exercício, principalmente está utilizando carboidratos e está utilizando pouca gordura. E mais, e ao longo do tempo? Aqui é tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de exercício. Começo 50% das energias vem dos carboidratos, glicose sanguínea e glicogênio intramuscular, e 50% das gorduras, ácido graxo livre plasmático e triglicerídeo muscular. Ao longo do tempo, vai diminuindo a utilização de carboidratos, glicogênio muscular inclusive vai depletando e vai aumentando a utilização das gorduras. Então, já sei o que faz, professor. Se a pessoa quer emagrecer, ela tem que fazer exercício na menor intensidade possível e ao longo de muito tempo. Então, basta você colocar a pessoa na esteira para ela caminhar bem lentinha. Durante horas, durante dias. E assim eu aumento o consumo de gordura, certo? Mais ou menos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Oxidação de gordura. Num exercício de muito baixa intensidade, a 20% do VO2 máximo, oxidou esse tanto de gordura. A 50%, ó, aumentou a oxidação de gordura. 80% voltou a diminuir. 100% diminuiu ainda mais. Professor, mas não tem sentido, porque aqui a 20% está oxidando muito gordura, 50% é menos gordura oxidada e não mais. Tá? Só que nota que aqui é quilocaloria por hora, aqui é percentual, aqui é quantidade de gordura. Então funciona assim, ó. Numa intensidade muito baixa, você está utilizando 100% de gorduras. 100% de gorduras, mas numa quantidade muito pequenininha. Então, no total disso tudo, a oxidação é muito baixa. É uma quantidade muito pequena de gordura. Se você aumenta a intensidade, diminui o percentual. Verdade, diminui o percentual. Só que aumenta a quantidade de gordura que está sendo utilizado. Portanto, se diminui um pouco o percentual, mas aumenta a quantidade, opa, a oxidação total aumentou. Está oxidando mais gorduras. Então eu vou aumentar mais a intensidade. Se você aumentar mais a intensidade, utiliza mais gordura? Sim, mas o percentual começa a cair muito. Tá aqui, ó. O percentual de gordura utilizada começa a cair muito. Mas aumentou a quantidade, beleza, mas diminuiu muito o percentual. Aqui, digamos que você coloca aí, utiliza 10 gramas de gordura, 100%, tá? Chutando os valores, tá? Se você utiliza 10 gramas de gordura a 100%, opa, utilizou 10 gramas de gordura total, né? Os 10 gramas a 20%. Quando você vem para cá, você diminui a porcentagem, você passa para 80%. Só que não são mais 10 gramas de gordura, são 20. 80% de 20, 16. Então aqui você utilizou 10, aqui você utilizou 16.
Se você vai adiante, você vai diminuir o percentual para 50%, só que aumenta a quantidade. Vamos colocar lá que a quantidade foi para facilitar nossas contas para 24 ao invés de 20. Só que 50% de 24 é quanto? É 12. Antes era 16, agora está 12. Diminuiu a oxidação. E se aumentar ainda mais a intensidade? Aí a porcentagem diminui muito, vai de 50% para 20%. Mesmo se aumentar a quantidade, vamos pôr 30. 20% de 30, 6 gramas. Então, olha como é que tem um limite, tem uma linha ideal, tem uma quantidade ideal de oxidação de gordura, uma oxidação máxima. Professor, e como que eu sei aonde que está a oxidação máxima de gordura? Se liga nessa. A oxidação é maior em intensidade de exercício mais alta. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a oxidação de gordura. Porém, abaixo do limiar de lactato. Por quê? Porque se ultrapassa o limiar de lactato, você está utilizando principalmente quem? Carboidrato. Ah, mas tem sentido? Tem sentido. Da onde que vem o lactato? Do piruvato, que recebeu NADH mais H. Não é metabolismo de carboidrato? Não é de gordura. Tá? Então, quando aumenta muito a intensidade do exercício, começa a produzir muito lactato. Né? E tem sentido? Tem sentido. Porque se o exercício está muito intenso, eu tenho que produzir ATP rápido. E ATP rápido, estou falando da glicólise. Porque para tirar ATP de gordura dá trabalho, cara. Dá muito trabalho. ATP de gordura tem que te quebrar triglicerídeo, tem que cair na corrente sanguínea, ácido graxo, ser transportado pela albumina, tem que entrar no músculo, tem que entrar na mitocôndria, beta-oxidação, ácido cítrico, cadeia transportadora. Dá trabalho. Se o exercício é muito intenso, não dá tempo de produzir ATP por essa via. Não dá tempo. Então começa a utilizar mais carboidrato. Estamos aqui, ó. Olha que coisa interessante. Então, o limiar de lactato é utilizado, né, para a gente saber se a pessoa está na oxidação máxima. E aí dá para você ver a utilização do limiar de lactato, tanto pela sua frequência cardíaca, quanto pela frequência respiratória. Né? Aí já é assunto mais da fisiologia do exercício. Tá? Mas é dessa forma. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!